É até engraçado dizer isso, com uma pessoa de 26 anos falar que é 100% realizado. Eu sou 100% realizado. Eu vivi as melhores experiências que eu podia viver graças a esse mercado. Fala galera, chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast falando de empreendedorismo, mas não aquele glamour depois que deu certo. O que a gente quer saber aqui é desde a ideia, todos os perrengues que fizeram aquela ideia se tornar algo real. Estou aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Luiz Vacari, aqui a Love Burger e o El Nacho. E aqui hoje a gente recebe aqui com o maior prazer Jardel Martins, o sócio proprietário da Blitz Imóveis. Jardel, muito obrigado pela presença. Pelo convite. Obrigado da presença. A gente agradece aí por ter aceito o nosso convite. E primeiro aí para o nosso público, quem é o Jardel? Cara, Jardel Martins Alves, tem que falar do Alves, porque se eu deixar de fora, meu falecido avô e uma parte da família vai ficar bem chateada. Tem que falar. Mas hoje aqui em Jundiaí eu sou conhecido mais como Jardel Martins e o vulgo no meu trabalho especificamente é Martins. Sou corretor de imóveis, né? Hoje estou um empresário, proprietário de uma imobiliária, mas eu sou corretor de imóveis. Tenho 26 anos, então sou jovem com cara de velho. É diferente, né? Normalmente as pessoas são mais velhas. Os caras esses dias falaram que rodado no pneu murcho. Rodou com o pneu murcho. Mas é engraçado que assim, geralmente as pessoas são mais velhas e apontam pra gente. Eu não compreendi. Não, mas eu não entendi também não. O link, esse link eu não entendi. Não, o Luizão, que é um cara um pouco mais experiente, mas aparenta ser um menino. Aí eu já sou o inverso. Quem olha pra mim É verdade. Quem olha pra mim não fala que eu tenho 26 anos, então sou pai do Arthur, esposo da Isabela. Gostoso. Então minha vida começou muito cedo em tudo, precoce em tudo. Então, estamos aí agora como empresário, né? Agradeço vocês terem me convidado para participar. Como que surgiu essa ideia louca? Conta a sua história. Essa ideia louca de ser empresário. Sabe que a história dele é muito legal, né? Então, assim, quando eu lembrei da gente convidar ele para contar, é porque, assim, você teve uns perrengues, né, no começo aí. Cara, Como é que foi? Para chegar até aqui, na verdade, eu não sou daqui, né? Eu sou do Pará, Redenção. O Pará fica lá, né, bem no norte mesmo. Então já faz Remo ou Paysandu? Paysandu. Galera, eles estão falando, eu não sei o que é isso, cara, até agora, tô achando que é um doce comer. Remo ele pensa que é um esporte. Eu sou o maior do Pará. Tranquilo. Mas eu sou do Pará e eu vim pra cá, na verdade, a minha história começa em 2014, foi quando eu cheguei na cidade de Jundiaí e vim justamente por causa do futebol. Que legal. Então, lá, moleque, eu queria jogar bola, cara, assim. Na verdade, o futebol era um meio, né? Eu sempre quis conquistar coisas, falando de vida financeira mesmo. Eu queria ter uma perspectiva diferente. E o que eu sabia fazer no contexto que eu estava inserido era jogar bola. Então, jogando bola, tentava aqui, tentava ali. E aí a última cartada que eu vim tentar foi aqui em Jundiaí, para ver se eu conseguia ali entrar no Paulista, né? Paulista. Então, foi onde eu comecei. E aí já começa num perrengue, porque eu não vim normalmente como as pessoas vêm, de avião, de ônibus, né? Quando eu conto isso daí, não, eu vim de caminhão. Caramba. Quando eu conto, ninguém acredita. Como você veio de caminhão? Meu tio, ele fazia aqui, né, o transporte, o trecho aqui. Transamazônica. Isso, e aí ele me trouxe, cara, vim de caminhão. Então a minha chegada aqui já foi 3 dias de estrada. Mas você já jogava bola lá? Já tinha alguma coisa aí? É categoria de base, né? Eu era muito novo quando eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha 16 anos. 16 anos. Uns 10 anos você tá aqui em Jundiaí. Vai fazer mais ou menos. Mas você não jogava em nenhuma categoria de base assim famosa? Por exemplo, Tunalu? Não. Eu jogava nos times locais ali. E você ia tentando, né? Então, vai ter uma peneira em tal lugar, vai ter uma peneira no Goiás, vai ter uma peneira no Tocantins. Cara, ele ficou aí você vai. Isso. Na verdade, Jundiaí surgiu porque o meu tio, que é casado com a minha tia, que é a irmã do meu pai, ele tem um primo que o filho dele jogava futebol aqui, em Jundiaí. E ele já tinha um empresário, ele já jogava no Paulista na época. Já tinha uma história meio de sucesso. Assim. Já estava ali meio que encaminhado, porque o problema do futebol em si, para começar, é você ter alguém que vai te ajudar no percurso. O QI.
É o QI, que é o que indica. Quem indica, né? O famoso, né? Isso é do futebol, que né? é o que movimenta as nossas vidas, né? Até hoje, muitas coisas acontecendo na Não minha só vida no através futebol, do QI. né? E vai dizer que a corretagem também não é assim. Oxe, é o melhor que tem, na verdade. Quando vem do QI, é o cliente que é mais certo. E aí foi onde onde eu conheci Jundiaí, acabei não conseguindo trilhar no futebol, tive alguns problemas, desanimei, porque é muito, muito difícil. O futebol não é para qualquer um, não. É muito difícil. E eu não era, porque existe o cara talentoso e existe o cara esforçado, né? Uhum. E no futebol eu não era o Neymar, que nasceu com muitos talentos, o cara indispensável. Eu era o cara esforçado, eu era o que mais corria, eu era o que mordia a bola, eu era o que ia pra cima. Carregador de piano. Exatamente. Então era esse cara. Esse cara, ele tem mais dificuldade ainda para conseguir alcançar, porque falta um fator que é o talento, né? E aí acabou que não deu certo, mas nesse meio tempo conheci a minha esposa, e aí um homem apaixonado, ele é rendido, né? Aí não quis conhecer ela aqui em Jundiaí, então, né? Conhecer ela aqui. Estamos aqui no podcast, mas é um momento cartinho. Nesse momento, a gente não está falando só de empreendedorismo, você quer empreender no amor. Exato. Tome cuidado. Tome cuidado. Mas, no meu caso, eu mergulhei de cabeça, assim. Eu conheci a Bela na escola, né? Conheci no ensino médio. Certo, que legal. E aí eu fiquei apaixonado, não queria voltar, minha família desesperada para me voltar para o Pará, porque já que não tinha dado certo. Eu estava vivendo na casa desse primo do meu tio de favor, então era pelo futebol, já que eu não queria mais jogar futebol, minha família, então vem embora, porque você não conhece ninguém, absolutamente ninguém. Vamos retornar à origem. Só que é isso, o cara apaixonado ele faz loucura, né? Então eu decidi ficar. Aí já começa os perrengues, porque eu tive que morar de favor na casa da tia da minha mulher, que na época era só minha namorada. Nem minha namorada era, porque o pai dela era da igreja, então não podia namorar, fomos namorar depois de 3 anos. Isso com quantos anos? Você tá falando 17? 17. Né? Então a loucura já começou aí. Então você está inserido num contexto onde você não conhece ninguém, você não tem a família, que normalmente é a sua base, né? Sim. Então, quando você tem algum probleminha, para onde você corre? Para o braço da família, dos seus amigos, das pessoas que você conhece. Não é esse o caso. Então, eu decidi encarar. Mas você sempre teve um perfil comercial, né? Esse Cara, perfil de chegar, fazer amizade ou... Na verdade, eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. Por necessidade. Por necessidade. Porque é exatamente isso. Você não conhece ninguém. Você está num lugar... Se você ficar calado, você vai permanecer onde você já está. Sim. Você não conhece ninguém, você vai permanecer não conhecendo ninguém, não desenvolvendo novas conexões. E não adianta. As conexões são necessárias para qualquer pessoa viver, independente da idade que ela tem, independente do que ela esteja fazendo. Mas você sabe que isso vem lá do Pequeno Príncipe. A leitura do Pequeno Príncipe já fala, né? É incrível. Que o mais importante é criar laços. Sim. São os laços que movimentam. Quanto mais laços você cria entre as pessoas ou com alguém, mais as portas se abrem. Então as pessoas são movidas por essas conexões. E eu acho que fazer assim, né? Se colocar em contextos que te deixam desconfortáveis é o que faz você crescer, né? Porque se às vezes você está tão confortável que, para mim tá bom. Agora, você se coloca numa situação que às vezes você não tem o perfil de comunicador, mas cara, você depende daquilo e você precisa, aí você vai. Né? Por isso que eu falo, às vezes tem gente que vai fazer intercâmbio, sai do país, e não estou falando, às vezes a pessoa pensa assim, mas aí é difícil fazer intercâmbio, custa muito dinheiro. Cara, eu conheço gente que não vem de família rica, exato, guardou uma grana, trabalhou, porque era o sonho da pessoa fazer, e quando você imagina, chega num país que você não fala nem a língua, ainda no Brasil você ainda fala português. Você desenrola. Mas imagina você chegar num país onde você não fala o idioma, as pessoas têm uma cultura totalmente diferente, né? Mas assim, a pessoa tem que se virar, né? Tem que se virar. Você tem que dar um jeito. Hoje mesmo eu tive com um cliente exatamente isso. O cara mora fora do Brasil, tá comprando um apartamento aqui, acabou de comprar uma casa lá em Orlando, trabalha hoje para a Azul, que é uma companhia aérea gigantesca, mas que foi para lá na cara e na coragem e fez acontecer. É exatamente isso. A necessidade vai te formando. Cara, vai exatamente. Mas você sabe que eu faço muito treinamento na área comercial, na área de vendas, e a gente fala que a gente não pode ser o vendedor Jaque, né? Já que eu não tenho outra oportunidade, eu vou vender. Já que estou sem trabalho, eu vou fazer isso. Então é sempre o Jaque. E às vezes a pessoa não tem
o espírito do vendedor, o espírito comercial. Então, muitas vezes é um quebra-galho, é como se fosse o mal necessário para uma sobrevivência, mas a pessoa não tem a vocação para aquilo. Ou ao contrário acontece também, né? Mas a voltando pessoa não queria ser jogador de futebol e se torna um vendedor. Então, mas só que voltando eu ia fazer justamente esse gatilho. Porque o vendedor Jaque é o cara que gosta do futebol, mas sem talento. Entendeu? Se a pessoa não tiver, por exemplo, o jogador de futebol, se ele tiver aquele talento inato, aquela habilidade, ele vai se sobressair. Então, um vendedor, alguém da área comercial que tem o talento e essa vocação para lidar com gente, para conseguir negociar, conseguir persuadir, argumentar, ele está 10 mil passos à frente. Né? E é uma venda difícil, né, Jordão? Hoje o que a gente, o nosso, né, falando especificamente da Blitz, do que a gente trabalha, depois eu vou até detalhar um pouquinho mais, mas o que a gente vende é o produto mais caro que existe em qualquer prateleira, né? A gente trabalha com a necessidade primária, que é a moradia, né? O teto sobre uma cabeça todo mundo precisa. Entretanto, é o mais caro. Não é fácil você fazer com que a pessoa compre. Vai muito além do que só puramente o talento, vai muito além do que puramente a técnica. É aquilo que a minha colega que teve aqui outro dia, a Natália, né? Que um beijão pra ela. Natália. Incrível. A Natália não vai lembrar disso, mas adiantando um pouquinho a história, quando eu comecei, eu comecei na mesma imobiliária que ela trabalhava. E eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz, porque aí depois eu vou até falar algo que eu aprendi que foi o que fez total diferença na minha vida e que encurtou muitos caminhos. Foi uma pergunta que eu fiz pro gerente que me contratou. Eu falei assim, quem que é a pessoa que mais se destaca aqui, que é muito boa? E eu lembro que ela tava lá, e ela toda chique, né? A Natália sempre na estica, ela tava sentada lá ligando para os clientes dela. E ele falou, olha, aquela moça lá, Natália, que legal. Trabalha no mercado de alto padrão. Outra perspectiva, né? Que a gente, né? O que eu fiz? Sentei do lado dela. Era o meu primeiro dia. No meu primeiro dia, eu sentei do lado do melhor. Eu queria ouvir o que ela falava. A minha experiência com vendas começou com o meu primeiro emprego em Jundiaí, que foi call center. Então, eu trabalhava no call center vendendo dívida, né? Que eu negociava cartão de crédito. Então, eu vendi o que era mais difícil. Hoje eu prefiro vender imóvel, na verdade. Melhor, né? Porque você vender algo que a pessoa deseja é uma coisa. Agora, liga pra mim pagar negociar dívida, cartão de crédito, um negócio que eu... já passou, nem quero saber. Mas que escola que era? Uma escola. Trabalhei 1 ano lá. Foi meu primeiro emprego aqui na cidade, com 17 anos. E eu sempre trabalhei, na verdade. Eu sempre conciliei o futebol com trabalho. Mas com venda direta, eu considero o call center venda direta, porque eu tinha que vender a dívida para o cara. Sim. Eu tenho que negociar com ele algo que ele já gastou, que já passou. Então aquilo ali para mim era muito difícil. Só que hoje, o que eu levo para minha vida é como eu atendo os meus clientes. E como eu comecei lá, que fez muita diferença, é assim, eu converso com os meus clientes igual como se eu estivesse conversando com qualquer pessoa. Mas isso é um ponto legal para a gente reforçar aqui, né? Importante. Quando você, com essa idade, né? Você falou assim, eu quero sentar do lado do melhor. E a gente tem uma referência da gente, da onde a gente parte, a gente quer aprender uma coisa. Pô, cara, você procurar aquela referência, não é todo mundo que pensa assim, né? Não, sabe por quê? Tem muita gente que do lado do melhor, ele, ao invés de pegar como uma referência para crescimento, ele se subtrai. Isso é verdade. Perfeito. Né? Excelente. Então tem muita gente que pega o melhor, ele quer ficar distante, para ele não ter que se movimentar. Exato. No contraste, você não é tão bem visto, porque você está do lado do melhor. Sim. Então, no contraste entre um estagiário que está começando no primeiro dia e do lado de uma pessoa que tem muita experiência, que no caso era a Natália, e eu reforço isso porque, ouvindo aqui ela falando, às vezes a gente não percebe a nossa importância na trajetória de outras pessoas que vão vir depois da gente, né? E a gente está ali fazendo o nosso, que é o caso dela. Sim. Eu nunca falei isso pra ela. Ela é minha colega. Sim. Trocamos figurinhas de imóveis. A gente trabalha no mesmo segmento. Eu sou amigo da mãe dela, que é a Cris, que é corretora também. Mas ela não faz ideia que no meu começo eu assistia ela trabalhando. Legal, tenho certeza que ela vai gostar de saber. Sem dúvida. Mas sabe o que eu acho que é mais legal do que o Jorge está falando? O quanto tem gente que prefere ficar do lado de medianos ou de pessoas que estão aquém, simplesmente não uma zona de conforto, mas para falar assim, viu, eu me sinto bem aqui, sabe? É aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem que procurar não ser o melhor da mesa.
Perfeito. Senão você tá sentado na mesa errada. Né? Tá sentado na mesa errada. Não é o melhor da mesa. Tudo bem, se numa circunstância você é o melhor da mesa, você vai estar transferindo naquele momento, mas a gente tem que procurar não ser o melhor da mesa. Sim. Porque a gente precisa agregar coisas, né? E tem muita gente que prefere o medianismo. Que eu falo assim, né? Às vezes a pessoa ela prefere, logicamente é uma maneira de você falar, né? Quando você, que eu acho que foi o Guina que falou, né? Exato. Se você andar com 4 idiotas, Você vai ser o quinto. você vai ser o quinto, cara. Agora, se você andar assisti, com 4 pessoas, o Guina, show de bola, foi a entrevista. E se você andar com 4 pessoas boas, cara, você vai ser a quinta pessoa boa, né? E muitas vezes a pessoa tá só naquela rodinha porque faz bem pro ego dela. E ela quer ser a maioral de todas, mas ela não percebe que essas pessoas deixam ela sempre no mesmo estagnada, sempre naquela mesma coisa. Né? E você tem que procurar quem é melhor que você, cara. Se você não achar alguém que é melhor que você, para você, eu falo, só para aqui, quando eu fui abrir a empresa, eu fiz mais ou menos o mesmo pensamento que o seu. Quando eu fui abrir a Love Burger, eu falei assim, cara, eu quero quem é melhor hoje a hamburgueria na época que eu fui abrir. Eu falei, eu quero ser igual a esses caras, melhor. Você tem que ter um foco. Se você não focar para onde você quer, eu só vou abrir mais um negócio. Não, eu tinha essa ideia, cara, são esses caras. Eu comia, eu ia lá, gastava uma grana, sabia como ia comandar atendimento, pegava os pontos aonde que podia melhorar, onde que não podia, onde que os caras não eram bons. A gente fazia isso, podia fazer. Você chamava para fazer. Né? O Emerson ia comer hambúrguer comigo, já gastou dinheiro de hambúrguer. Parece, né? Era difícil. Eram noites difíceis. A gente tinha que comer hambúrguer. Nossa, que difícil. Beber cerveja. E beber cerveja. Mas, cara, eu acho que esse ponto que você falou é isso, velho. Você foi atrás, cara, eu quero ser aquilo. Então, isso é um ponto... Mas conta pra gente, como que foi a virada de chave entre trabalhar para e ter o negócio? Quando eu comecei na corretagem especificamente, foi no momento mais complicado da minha vida, né? Porque aí eu tô no call center, do call center eu saio para trabalhar de pintor com meu sogro, e aí eu fico esse período, como vocês podem ver, tudo aconteceu num prazo muito curto, né? A gente tá falando de 2014 para cá. Com a pandemia no meio. Com a pandemia no meio, então tudo aconteceu muito rápido. Quando eu saio da empresa de pintura, que o meu sogro tem alguns problemas e acaba fechando a empresa, eu me vejo num lugar que é o lugar mais difícil de estar. Que é um lugar sem perspectiva, sem um desejo, sem um direcionamento, sem saber para onde ir. O trabalho, para mim, sempre foi algo relacionado à necessidade. A minha família, assim, o meu pai, os meus tios, eu sempre tive essa educação, que você trabalha para ganhar dinheiro e cobrir suas necessidades. Então, essa é a minha perspectiva de trabalho. Quando eu fiz a entrevista para entrar no mercado imobiliário, depois de ter feito todas as entrevistas em todos os lugares possíveis que você imaginar e ninguém me contratar, e o mercado imobiliário ele tem essa barreira de entrada que ao mesmo tempo que pode ser uma puta de uma oportunidade de transformar muitas pessoas que não tinham perspectivas em empresários, como eu conheço vários que começaram comigo, ele pode ser também uma barreira de entrada para pessoas que estão lá por estar. E aí vira um problema. Né? Mas para mim foi quando na entrevista o cara conversando comigo e falando o que poderia acontecer na minha vida se eu exercesse aquela função, aquele trabalho de uma forma eficaz. Te ganhou. Onde eu poderia chegar. E aquilo nunca tinha sido concebido pela minha mente se não fosse através do futebol. Só fazer um parênteses, acho que é muito legal essa frase que o Jardel falou. O pior lugar para você ficar é um lugar sem perspectiva. Total. Eu acho que isso vale pra vida. Essa é uma frase, né? E eu acho que isso vale pra vida, porque... É horrível. Não importa se é no ambiente profissional, no ambiente pessoal, o que for. O pior lugar pra você sentar e ficar e olhar é um lugar onde você não enxerga adiante. Perfeito. Eu acho que, isso aí acho que encerra, assim, um bom lugar de porque a gente deve se mover. Exato. Né? Exatamente. Normalmente a gente fica nesse lugar porque ele é mais confortável. Mas eu não queria nada confortável naquele momento. Você fica vazio, né? Eu queria uma perspectiva de alguma coisa. Eu queria transcender o histórico da minha família. Eu queria transcender tudo que eu já tinha conhecido através da minha família. Eu queria ir para um outro lugar. E aí quando o cara começa a falar que você pode chegar aí, você pode ganhar isso. Nossa, você pode ganhar 10 mil reais. Eu falei, o que é 10 mil reais? Eu não faço ideia do que é 10 mil reais. Exato. Mas você pode ganhar 15 também. E se você vender esse lote aqui, você ganha 20. Eu falei, gente, não existe esse dinheiro. Mas eu quero saber se ele está falando Por que não? E aí você começa, né? Aí você começa a olhar para as outras pessoas que estão ali
como eu dei o exemplo da Natália, pessoas que estão vivendo coisas extraordinárias ao seu lado. E aí você começa a ter perspectiva. Tangibiliza, né? Começa a falar, ó, se ela conseguiu, por que eu não? Tudo bem que hoje ela tem esse conhecimento, essa técnica, ela tá nesse outro patamar, mas ela começou de algum lugar. Cara, fundamental. Eu falo isso em treinamento. Viu? Todo mundo que sabe, um dia não soube. Claro. Todo mundo que faz, um dia não sabia como fazer. Então o que diferencia uma pessoa da outra? Ir atrás, aprender. Né? Aprender, se permitir. Se colocar no lugar. E aí, cara, quando eu vi aquilo, falei, preciso tentar. Não foi fácil. Eu trabalhei um ano, que foi o ano de 2016 inteiro. A gente estava passando por um momento muito complicado aqui no nosso país também. Não sei se vocês vão se recordar. O mercado imobiliário não estava tão aquecido. Ele veio de uma crescente em 2012, 13, 14. Isso historicamente é o que eu sei. Não participei, mas historicamente eu sei. Em 2016 ele não estava legal. E aí entrou um problema durante esse período. Né? Um problema entre aspas. Na verdade, a maior bênção que já aconteceu na minha vida que foi o meu filho. Então a minha mulher tinha acabado de ficar grávida, entra aquele desespero, e o trabalho de corretor de imóveis ele é um trabalho 100% autônomo. Não existe nenhum tipo de ajuda de custo, de incentivo financeiro. Nada, né? Nada. E aí começou todas as dificuldades, as batalhas, andava quilômetros para chegar na imobiliária. Só fazer um parênteses, né? Tem um profissional que eu respeito muito, do setor imobiliário, que ele fala o seguinte: a vida de corretor é dormir rico e acordar pobre. Porque você tem a absoluta certeza que aquilo vai virar, você dorme com aquela expectativa e às vezes na manhã seguinte... Ainda não fechou. Ou a pessoa declina. Ou o contrário também. Você acorda pobre, você vai pro plantão, como comigo já aconteceu várias vezes. Acordei pobre, peguei ônibus, fui pra Várzea Paulista, chega lá, você vende três apartamentos de uma vez. Você já voltou, entendeu? Esse mercado, ele tem essa... Chicó. Só sei que foi assim. Não, tô rico. Tô pobre. Exatamente. Então, assim, durante um ano eu não vendi. E aí é onde entrou um ano, do ano de 2016 que eu comecei, e aí é onde entrou várias perguntas, porque você começa a se questionar. Você vê algumas pessoas vendendo, você vê as coisas acontecendo para alguns que estão do seu lado. Exato. E ali, na verdade, assim, eu acho que isso acontece com todo mundo justamente, que é o teste. Do que a minha fé me faz acreditar nisso, que é o teste para saber se você está preparado para receber as grandes coisas que vêm depois. É a peneira. E é ali onde você é testado. E aí, nesse meio tempo, que é o que eu mais me recordo, se eu for falar para você o que eu mais lembro, o que era mais difícil, era ouvir as pessoas falando que eu era vagabundo, que eu tava lá porque eu achava bonito. Você ouviu isso de quem? De muitas pessoas, de pessoas próximas. As únicas pessoas que me apoiaram e acreditaram em mim foi a minha esposa, que passou muita dificuldade. Muita, assim, que não dá pra mim falar pra vocês nessa época que a gente passou umas coisas pesadas mesmo. De ter que comer pouco, sabe? Tipo, eu comia pouco pra sobrar pra ela, essas coisas. Muita dificuldade a gente passou junto. A minha sogra, que é a mãe dela, que também desde que eu cheguei aqui é a minha mãe, né, que me ajudou. E eram as duas pessoas que falavam, vai dar certo. Né? A gente estava falando aqui da Gra, que é uma amiga que a gente tem em comum. Eu lembro que no dia que eu cheguei, que eu falei assim, viu, eu fiz uma entrevista para ser isso aqui. E eu lembro que a frase, a gente não tinha nada, a gente casou sem nada. A gente tinha um colchão que estava no chão da sala, que era o nosso sofá. Né? Então a gente tinha um colchão que era o sofá. E estava sentada a Gra e a Bela, assim, uma do lado da outra. E a Gra falou, amigo, vai. E a Bela falou, vai tentar. Não tá conseguindo nada? Vai lá e tenta. Então foram pouquíssimas pessoas, dá pra contar no dedo. As minhas cunhadas também, que são as irmãs da Bela, que também me apoiaram ali nesse período. E assim, eu precisava levar dinheiro pra casa, cara. Sim. Então o que eu fiz? Eu associava uma coisa a outra. Não era desculpinha assim, não, eu associava uma coisa a outra. Eu trabalhava de corretor no período da manhã, das 9 até umas 4 horas, saía correndo dos plantões que eu estava e fazia bico numa pizzaria lá na Vila Nambi, que é onde eu morava, onde eu ganhava R$40 por noite. E eu trabalhava lá só de quinta a domingo. E nessa época... Que era o que mantinha o que é nessa época... Era a sua certeza. Por incrível que pareça, porque é assim que acontece, algumas coisas vão acontecendo, parece que assim, já está muito ruim.
Aí a vida fala assim, não, calma, que eu acho que dá pra piorar um negocinho aqui. Nunca duvide do poder do pode piorar. Nunca duvide. E foi isso que aconteceu. Então tava eu e a Bela e uma cunhada minha morando, os 3 desempregados, né? Eu trabalhando de corretor, mas sem vender nada. E a gente precisava comer. A gente já morava de favor na casa do meu sogro, já era um ponto que a gente não pagava aluguel. Sim. E aí nisso, vem morar com a gente a minha sogra e mais uma cunhada minha. Mais 2 cunhadas, aliás, né? Então, imagina, uma casa que era de 3 pessoas passou a ser 6 pessoas. E durante algumas semanas a gente viveu com aquele dinheiro. Eram uns R$40 por noite, de quinta a domingo. E pra vocês terem ideia do que eu fazia, a gente pegava esse dinheiro, ia no roldão e comprava tudo. Então, era um pacote de linguiça que vendia, eu não esqueço, porque isso é o que me movimenta hoje. Sim. Eu não quero voltar para aquele lugar. Então, era R$50 que a gente comprava um pacote de linguiça de 5 quilos, mais um pacote de salsicha de R$33, custava o pacote de salsicha, arroz e macarrão. Era o que a gente comia. Não existia uma variedade, não, era aquilo. E durante aquele período, eu acreditando assim, algo me dizia que ia dar certo. Mesmo, né, como eu falei, as coisas acontecendo e tentando provar o contrário, e muitas pessoas chegando para desmotivar o tempo inteiro. Não era uma e nem 2. Eu me apeguei em quem era importante para mim. Exatamente. Porque às vezes a gente... Você filtrava o que era bom para você, que não era, você descartava. E me apeguei a que era importante para mim naquele momento, quem estava vivendo aquela dificuldade. Se a pessoa que vive a dificuldade comigo acredita que eu sou capaz... Por que eu não? Porque as pessoas de fora podem chegar e falar assim, não vai dar certo. Elas não sabem da nossa história, da nossa essência, do que a gente está vivendo. Então eu me apeguei ali na Bela, na minha sogra, e fui. Mas sabe que tem um negócio que a gente fala assim, por que você se apega na crítica de quem você não pediria conselho? Perfeito. Não é? Excelente. Então, é isso. Por que a gente apega na crítica de alguém que não é tão importante pra gente a ponto de aconselhar a gente? A gente não pode. Né? A gente tem que se apegar. Eu acho que uma dos principais medos das pessoas, né? É o medo da crítica, né? As pessoas têm medo de crítica. Exato. Por quê, né? Porque, assim, existem 2 críticas pra mim, que existe a crítica construtiva, né? Só que, às vezes, ela vem meio que disfarçada de construtiva. Às vezes aquela pessoa ela quer, mas parece que a pessoa tem que ter um filtro. Sabe que realmente aquela pessoa está querendo meu bem? Tem a crítica construtiva, tem a que destrói. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento como ser humano, né? O que vem para o bem e o que vem para o mal. Às vezes vem coisa que vem para o mal mesmo. Né? Então, mas é que eu falo das pessoas ser esponja e ser peneira. Exatamente. Entendeu? Porque assim, a pessoa que é esponja, ela pega tudo. Tudo ela absorve. Ela absorve tudo, só que isso pesa. Pega uma esponja. Caramba. Cara, aquilo chega uma hora que pesa e não vai mais. Cara. O bom de você ser peneira é que você segura o que tem que ficar. Entendeu? Então você descarta aquilo que não foi útil e você vai utilizar aquilo que de repente tem um lado construtivo, né? Sim. E aí como que foi essa virada, Jordão? Cara, aí assim, a gente vinha acreditando, algo dentro de mim dizia que iria dar certo. Você tem uns lances aí que você primeira vez que a gente conversou, você é do Napoleão Hill, você leu uns livros dele, que te fez, né, me dar chave. Muito assim. Quem Pensa Enriquece foi um livro assim que eu sou bem... Isso, fica as referências. Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo. Porque assim, eu não sou um cara de leitura, estou sendo bem sincero aqui. Eu sou um cara que leio o que pela sinopse ali eu vou saber o que realmente é interessante. Tem que me instigar muito, porque eu não... É o teaser que chama. Exatamente. Então, o livro, quem me apresentou foi um ex-gerente meu na época, e foi isso, ele reforçou algo que eu queria criar, que era acreditar mais em mim, era entender sobre algo que eu não conhecia ali, ir para um lugar desconhecido e que ao mesmo tempo era interessante aquele mistério que o livro passava, no sentido da riqueza. Eu não venho de família rica, eu não conheço a riqueza. E várias fontes de riqueza ali que o livro dá, né? Mas essas pessoas que fizeram total diferença, assim, as pessoas que acreditaram em mim. E ali eu me apeguei e fui, cara. Fui a minha primeira venda. E aí existe algo que para mim é o fator primordial, que é o que faz eu estar nesse lugar de empresário, de estar com a minha equipe lá, com alguns corretores, estar me relacionando com as construtoras. Eu me apaixonei pela profissão.
Fundamental. Eu me apaixonei. Eu sou um apaixonado pela profissão de corretor de imóveis. Eu sou... É até engraçado dizer isso, com uma pessoa de 26 anos falar que é 100% realizado. Eu sou 100% realizado. Eu vivi as melhores experiências que eu podia viver graças a esse mercado. Então eu sou um defensor desse mercado. Assim. Eu brigo por esse mercado. Eu defendo demais a minha classe. Eu defendo demais os meus colegas. Comigo não existe. A placa é um detalhe, o crachá é um detalhe. Eu tô pela classe sempre. Já fiz vários pro bonos, já ajudei muita gente, porque eu tô pela classe. Sim. Então a paixão também me manteve ali durante esse tempo, sem venda, que é o estágio. É o estágio, é para saber se você vai... Não é fácil, né, cara? Imagina ser um ano você ficar sem ter R$1, né? Mas eu tava lembrando aqui... Não entrar nada, né? R$1. Mas nem R$1 mesmo, nem né? Nada, zero. Mas eu tava lembrando aqui de um outro episódio que a gente fez com o Murilo, e ele falando que nos primeiros dias ele vendeu uma Coca-Cola. Né? Então ele abriu lá uma loja de bolos e passando gente, ninguém entrava, e o que ele vendeu na primeira semana ali foi uma Coca. Entendeu? Pra quem olha pro viés negativo, cara, assim, será que eu tô no lugar certo? Será que a gente empreendeu errado? São testes, cara, são testes. Não, eu acho que a vida vai mesmo, cara, vai provar. É incrível, eu já me deparei com várias N situações assim. Às vezes parece que é a vida testando você mesmo. Fala, cara, você quer mesmo? Cara. Você quer mesmo? É isso mesmo? E muitas vezes, né, eu passo com a minha irmã, né, hoje no NAT, às vezes, né, você dá mentoria pra ela lá, né, e tem coisas que às vezes ela vem e fala assim, Ju, é o teste, cara. É o teste, parece que é incrível, cara. Exatamente. As pessoas que chegam lá é porque elas saem a peneira. Eu não sei explicar isso, se é divino, se é... Cara, eu só sei que vai acontecer. E quando você tá lá e achando, não sei o que, cara, aí vem paz, você fala, puta, é possível, cara. De novo, aí você fala, não pode piorar agora. Como tá começando, piora, né, cara? Não pode. O que fez muita diferença pra mim foi assim, me apaixonar pela profissão. Tanto é que assim, a melhor história, o momento mais marcante, um dos momentos mais marcantes que eu tenho nessa profissão é o dia que eu recebi meu primeiro cheque, a primeira venda que eu fiz. Imagino. Eu juro por Deus, eu lembro o valor, R$ 2.536,46. Marcou. Foi 2 cheques do mesmo valor, porque eram imóveis do mesmo valor. Isso em que ano? Isso em dezembro de 2016. Eu comecei em fevereiro e fui quase um ano sem venda, fazer a primeira venda em dezembro, né? Eu lembro que eu peguei o cheque, a imobiliária que eu trabalhava pagava em cheque, e eu lembro que eu peguei e o meu gerente falou assim, vamos lá que eu vou levar você para trocar. E eu apertadaço, sem grana, o Natal tava ali. E eu falava assim, não, eu não quero trocar. Porque eu não acreditava, essa é a sensação. E até hoje essa sensação se repete em cada venda que eu participo. Que eu não acredito que eu ganho dinheiro fazendo algo que eu gosto. Isso a minha mente não conseguia conceber. E deixando pessoas felizes, né, Jardel? Porque o que você vende não é uma casa, é um sonho, né? São muitas histórias que eu já presenciei. É muito emocionante. O primeiro imóvel, então, né, que é a linha de entrada que a gente fala, ele causa uns impactos muito fortes, assim, quando a gente participa, porque as pessoas sentem uma gratidão tão forte que vai além do comum, assim. Né? E essa sensação, eu acho que é a sensação que me mantém até hoje no mercado. É a paixão que você tem. Ser apaixonado a ponto de você não entender por que eu recebo para fazer isso. Sabe? É muito louco, né? Claro que existe um trabalho, existe um esforço, dedicação. O nosso trabalho, ele é muito, muito, muito intenso. A gente vai na contramão do cliente, assim como você. A gente trabalha no final de semana, no feriado, vários feriados, no dia do chá de bebê do meu filho eu não tava, no dia que ele nasceu eu não tava, no primeiro aniversário eu passei depois, sabe? São vários momentos que você abre mão. Né? Tantas renúncias. Muitas renúncias. Mas que o amor pelo que você faz com que você se sinta motivado a continuar fazendo. Mantém o fogo aceso, né? E quando eu decidi virar empresário, que é essa sua pergunta, foi quando eu percebi que eu fazendo para mim, que já era muito legal, limitava a minha paixão. Então hoje eu vivo para fazer outras pessoas se apaixonarem por essa profissão. Cara, gostei. Sabe por quê?
Eu acho que o que norteia a vida empreendedora é isso. Quando você percebe que fazer só o seu trabalho é pouco pelo que você pode causar para outras pessoas. Sim. Né? Eu lembro que quando eu abri a agência de propaganda a primeira vez, foi porque você postou, eu sei para mim, para trabalhar com os outros, o que eu poderia fazer se eu trabalhasse dando oportunidades. Né? Hoje, como consultoria, o que eu posso fazer, né, de macro, não de micro? Eu acho que é justamente o empreendedor ele tem essa coisa, né? Eu acho que quando você vai empreender, você não pensa só. O cara que tem sucesso é porque ele pensa maior, né? Exatamente. Ele pensa no que ele pode causar de impacto na sociedade, ou mesmo que, pode ser na sociedade, estou falando da cidade, mas que seja do bairro, da tua rua. De 5 pessoas. De 5 pessoas do seu ramo, sabe? Então que você aumente ali, que você possa agregar valor àquilo, né? Então acho que o empreendedor ele só não pensa no dinheiro, cara. Não é só o dinheiro que move o empreendedor. Eu estaria sendo hipócrita se a gente falasse assim, dinheiro para mim não importa, tal. Mas, cara, não é só o dinheiro. E eu acho que o cara que realmente gosta daquele negócio, ele vai olhar, cara, dinheiro é consequência, cara. O dinheiro é consequência de algo bem feito, de algo construído, que você construiu com paixão, passou por perrengue, passou pela peneira da vida, se ferrou pra caramba, aí começam a girar os frutos, né? E demora. Mas eu acho, Vaca, que o empreender tem muito a ver com a gente estar entregando para alguém alguma coisa, sabe? Porque se você está passando perrengue, passando nervoso no seu negócio, está sendo CLT do seu próprio negócio. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Você acaba amaldiçoando o cliente, você acaba brigando com o fornecedor, você acaba fazendo um monte de coisa que é o perfil de quem não tem compromisso com o macro. Entendeu? O viés financeiro, ele é importante, mas ele não pode ser a base. Exato. Não é o foco inicial. Não pode. No meu ramo, especificamente, eu ganho muito mais dinheiro eu trabalhando, porque eu sou um cara que eu não coloco pessoas lá, eu não tenho uma equipe de hoje, a gente tem 20 corretores, a gente não tem uma equipe porque a gente quer terceirizar o trabalho, não, porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente tem uma equipe que a gente precisa levar para mais gente esse atendimento de qualidade e excelência. Porque se eu restringir a mim, eu vou conseguir ganhar dinheiro, eu vou conseguir viver muito bem, eu vou conseguir atender um número específico de clientes. Agora, se eu, com o conhecimento que eu adquiri, eu ensinar esses 20 amanhã, porque a gente bate muito isso lá na Blitz, que a gente aqui não está formando novos corretores, a gente não está aqui com vocês para vocês serem só corretores. A gente está aqui para vocês estarem corretores durante um determinado período, serem vistos, aprenderem o máximo que vocês puderem para amanhã vocês abrirem as imobiliárias de vocês e a gente espalhar a palavra da boa corretagem, né? Então eu sou um defensor desse mercado por tudo que ele me proporcionou. Ele mudou a minha vida, ele mudou quem eu sou, ele mudou toda a perspectiva da minha família, ele já fez com que eu ajudasse muita gente. Então, não tem como eu não devolver. A minha forma de devolver é levando mais do melhor. Tá? Ensinando para as pessoas a chegar como você chegou também. Tá, mas conta pra gente então um perrengue como empreendedor. Você já contou perrengues como CLT, ou já contou perrengues como autônomo que prestava serviço para uma corretora. Mas a partir do momento que você virou o empresário, você virou lá o proprietário, conta pra gente aí um perrengue que você passou dessa troca de experiência, né? Essa mudança. Cara, assim, a Blitz é uma empresa que começou faz um ano. Antes da Blitz eu tive uma outra imobiliária, que é a Force Brokers. Também sociedade, mas a gente decidiu seguir caminhos diferentes justamente por causa dessa filosofia. Exatamente. A gente queria, a minha sócia, que é a Lu, um beijo pra Lu, com certeza vai assistir, é minha amiga até hoje. Mas ela tinha o desejo de ficar algo mais agente, né? Porque a gente estava andando super bem, ganhando muita grana. E você pensando eu já queria, né? E ela falou, pra que arrumar dor de cabeça, né? Porque gente é dor de cabeça. Querendo ou não, pra que contratar corretor? Porque se torna responsável quando você contrata. Então eu já tive essa outra empresa. Na Blitz especificamente, eu acho que o maior perrengue foi o início, né? O início. Porque quando você vai iniciar um negócio, quem tem que acreditar primeiro é você, e aí vem dinheiro, não tem outra coisa. Não se inicia um negócio sem grana, no caso do meu negócio especificamente. É muito difícil você conseguir iniciar um meu negócio sem grana. Exato. Né?
Então, tive que vender meu carro, sabe? Aí você vai, tipo, você tá com um carro aqui, um negócio aqui, você tá, pô, tô com um carro que eu quero, tô morando onde eu quero, olha que lindo que tá a minha vida. Aí você fala, nossa, mas agora eu vou... E aí, né? Vou restartar, vou recomeçar. Não tem problema, vamos lá, vende, amanhã eu compro outro e vamos... Mas é isso que a gente fala, né, cara? Porque, meu, o empreendedor não tem essa, cara, pra ele. Ele não pode ter a vaidade, né? Sei o que eu queria já, cara. Senão você morre por dentro, né? Mas tem uma... Eu não lembro, cara. Puta, eu sempre gosto de citar a fonte da referência, mas não lembro mesmo. Mas não sei em que vídeo ou texto que eu li que fala que rico não é aquele que tem dinheiro em conta, mas aquele que é capaz de gerar riqueza. Ah, sim, com certeza. Aquele que sabe fazer um negócio, que tem uma ideia empreendedora, que sabe do potencial, não importa se amanhã ou depois vão tirar tudo que ele ganhou. Não, o cara ele consegue começar de novo. Né? Ele Quantas recomeça vezes e ganha. Então, esse cara, mesmo se naquele momento, naquela fotografia, ele tiver sem grana na conta, ele pode ser considerado rico porque ele é capaz de gerar riqueza. Não, ele tem a mentalidade, né? Isso aí quem falava, né? Logicamente, a gente está falando de cifras bilionárias, né? Mas era como ele chamava? O cara do pré-sal. Ele foi até preso. O Ike Batista, né? O Ike Batista falava isso. Falou, eu podia perder tudo. Que a mentalidade dele criava de novo, né? Então, assim, a pessoa que não tem essa mentalidade de criar, cara, ele nunca vai ficar satisfeito com o que ele tem agora. Você pode chegar lá com a mansão que você tiver, com o carrão que você chegou lá, mas você vai... Não, mas acho que vai estar buscando outra, né? Vai de encontro àquilo que o Jordan tá falando. Porque ele tá falando assim, para abrir meu próprio negócio, para fazer um negócio saudável, eu tive que abrir um monte de coisas, né? Baixei o tom, né? A do carro, da situação, mas com uma plena confiança de que isso voltaria. Com certeza. E assim, na verdade, eu já fui chamado de louco algumas vezes, porque eu já fiz mesmo assim. Você tá num lugar, então comecei lá como corretor, me tornei coordenador, virei gerente. Aí eu tava com uma equipe grande, fazendo negócios acontecer, e aí do nada, imagina, a equipe funcionando, você não precisa, que hoje eu sei qual que é o lugar vocês também sabem, você não precisa pagar imposto, porque se você é gerente, você não é dono. Então eu não precisava pagar imposto, eu não tinha funcionário, eu só fazia gestão e ganhava uma participação de lucro de uma empresa que não era minha fazendo gestão. E ganhava muito bem, entendeu? Isso, né? Aí tô lá fazendo isso. Só que apareceu uma oportunidade. F. Oliva, que é a maior consultora da nossa cidade hoje, em parâmetros de tempo, de existência, né? Me faz um convite. Martins, vem ser gestor comercial aqui. Falei com o diretor da imobiliária, falei, você é louco. Quanto que eles te ofereceram? Salário fixo. Então, imagina, você está acostumado com a renda variável para mais. As incertezas, mas ao mesmo tempo... As possibilidades. Né? As possibilidades. Então, você não tem um teto, você não tem um piso fixo, nem teto. mas você também não tem um teto. Entendeu? Você pode... Sim, pode voar. É uma experiência. Eu preciso viver. Aí o cara, quanto que vai ganhar isso aí? Quanto que ganha um cara que faz isso aí? Martins, aqui eu consigo pagar para você tanto por mês. Não era um salário ruim, acho que na época ia dar quase 7 mil reais. Que pronto, eu tinha 23 anos. É muito. É uma boa grana. Para 23 anos, 7 mil reais? E detalhe, eu não tenho nenhuma formação acadêmica, né? Então eu tenho um ensino médio completo e sou técnico em transações imobiliárias e técnico em administração. Mas eu não tenho nenhuma, né? E eu entrei ganhando mais que os caras que já estavam lá, tal. Aí falei pro meu diretor, o cara falou, nossa, você vai ganhar menos da metade do que você ganha? Não, você é louco, você vai fazer isso, a equipe já está funcionando, você não precisa fazer mais nada. Eu quero conhecer. Eu só vou saber como é ser um incorporador, porque aí é um outro trabalho, se eu for um incorporador. Exato. Mesmo que eu sente lá com o cara, que o cara me fale 3 horas da vida dele, 4 horas, 5 horas, que eu passe o dia com ele me falando o que ele faz, eu não vou saber como é ser um incorporador. Na pele. Exatamente. Então, eu sou conhecido por isso. Os caras me chamam de louco por causa disso. Fui lá, fiquei 3 meses. Vi que não era o trabalho que você queria. Que eu queria. Não era o que eu imaginava. Mas eu achei agregou. que estando lá... Mas agregou para você depois. Abriu uma porta que você não tem ideia. Mais vale um vixe. Mais vale um vixe do que um si. Exatamente. Então, quando eu fiz isso, todo mundo me chamou de louco, o dono da imobiliária, o diretor. Não, você é maluco, você está fazendo isso, você está regredindo.
Falei, cara, eu com a idade que eu tenho, se eu não tentar agora, se eu não errar agora, que momento lá na frente eu vou ter para fazer isso? Então eu fui lá, ganhei menos, fiquei 3 meses, achei que por estar numa construtora eu ia conseguir. Não, o método de trabalho é diferente do que eu gosto, eu sou um cara dinâmico, não consigo ficar parado. Vocês estão vendo aqui me mexendo o tempo inteiro, porque eu sou assim, na vida. Então, não é na rede social também, né? Também, tô lá falando besteira dele, é muito legal. Então eu sou assim, cheguei lá, muito engessado, muito assim, metódico. Não é pra mim, eu saio. 3 meses depois eu saio. E aí, você vai pra onde? Pô, tem a imobiliária que saio sempre pela porta da frente, é muito importante. Então todas as empresas que eu tô falando aqui, que eu já trabalhei, que foi Libório, Mediterrâneo Imóveis, a F. Oliva, todos os lugares, se eu precisar e tiver necessidade de voltar, eu não tenho dúvida que portas serão abertas, porque eu saí pela porta da frente sempre com a sinceridade. Isso daqui não é o que é interessante para mim no momento, então... E aí começo de novo. Você é gerente da equipe de 20 negros, agora você não tem mais ninguém. Quem que você é? Não, agora eu vou ser corretor. Aí veio a minha sócia. Não, vem ser, vamos abrir uma imobiliária junto. Eu nunca fui dono, mas vamos. Vai lá e abre. Aí abri, tá funcionando, tô ganhando dinheiro. Não, mas eu não quero ser só aqui. Quero expandir. Ela falou, então vamos fazer o seguinte. O que é normal. Começa de novo. Você para de novo, vai de novo. Entendeu? Comecei 6 meses ali e tal, sozinho. Nisso consegui a abertura com a F. Oliva. Me transferiram 100% dos clientes deles. Caraca. Assumi a equipe deles para cuidar como Blitz, algo que nunca foi feito em 67 anos de empresa. Graças ao tempo que eu estive lá dentro e as pessoas que eu conheci lá dentro. E aí começo a Blitz agora no novo formato, sociedade. Por quê? A expansão que eu quero, sozinho eu não consigo. Então, o empreendedor ele precisa, no meu ponto de vista, ele ter essa habilidade de recomeçar sempre que necessário. Sim, e de entender, né, Jardel, que ele não é sozinho. Não, sempre que você tiver alguém para te ajudar e para somar, né, cara? Que seja alguém para te acompanhar nas ideias, que seja alguém para você travar um debate, que seja alguém para tirar da sua zona de que só você sabe. Né? Por que está em alta? De repente esses debates entre empresários, esse encontro, a gente participa, né, de alguns encontros de empresários. Por que isso é importante? Não só para o ego, não só para o social, não que a cervejinha, a comida não seja importante. É lógico, né? É importante. Cara, mas é tão bom alguém te cutucar. É incrível. É tão bom alguém chegar para você e te mostrar um lado da moeda que você não estava vendo. Sabe? Mas não é sentado em casa que você vai conseguir isso aí. Lógico, você pode estar pesquisando, você pode estar lendo, você pode estar vendo algum vídeo importante e tal, mas nada melhor do que uma conversa com alguém que já viveu e alguém que você possa perguntar em tempo real ela já te responder. E então, é o network, né? Exato. É importante você ter, né? Às vezes a gente fica empresário, né? Você fica tão fechado no seu mundinho ali, aí fica fazendo todas as coisinhas que você tem que fazer e tal, entra no modo automático e esquece que você precisa fazer parcerias, você precisa conhecer pessoas, você precisa apertar mãos, olhar no olho, porque esse negócio de digital, cara, afastou muitas pessoas. Ele ajuda pra caramba. Puta, eu aqui na loja, cara, é o WhatsApp. Puta, começo do dia, ó, o que eu preciso pedir aqui? É o WhatsApp, oi, tudo bem, bom dia, beleza, mas e aí depois disso aí? Né? E a gente esquece que apertar uma mão, vai lá tomar um café. Gerar essa conexão. Gerar conexões, cara, olhar no olho, cara, ainda é importante. Nós somos seres humanos. O ser humano ainda precisa de um toque, de um abraço, de um, e aí, legal, vamos tomar um café, vamos ficar meia hora ali conversando sobre, às vezes, coisas, né, que de repente vai te abrir portas, como você falou do F.A. Oliva, né? Puta oportunidade, né? Mas assim, quantas pessoas no lugar do Jardel fariam o que ele fez? Exatamente. Antes, não o empreender, mas o mudar de carreira, mudar de foco, a coragem de largar o que já tinha conquistado para começar do zero. Louco, talvez, mas o que isso teve de resultado futuro? E é por isso que muita gente fala assim, foi sorte. Os caras olham para ele e falam assim, porque tudo isso você conquistou? Foi sorte. Não foi sorte. Foi as decisões que eu tomei, os riscos que eu corri, entendeu? Buscando isso aqui. Mas foi sorte, Jardel? Mas foi sorte, não foi? Foi sorte, foi sorte, não foi, velho? Mas, cara, isso assim, é algo muito... É igual vocês tocaram nesse ponto, e é um ponto que, pra mim, fez toda a diferença. Porque o que as pessoas falam pra mim hoje? A pouca idade que eu tenho,
para o que a gente já conseguiu conquistar e o que a gente vem conquistando. Então, parceria com F. Oliva, McLuster, Santa Ângela, grandes construtoras. Estamos ligados, estamos dentro com essa galera. Essa semana tive reunião com o seu Sérgio Benassi, que é um dos precursores dessa cidade, o cara que trouxe essa cidade à existência e fez com que ela se tornasse o que ela é hoje. Justamente para encurtar o caminho, é simples. É ouvir todas as pessoas e fazer aquela peneira. É simples. É o que eu sempre fiz. Todo mundo tem algo a me ensinar, seja de bom ou de ruim. Então, e eu aprendendo, eu vou encurtando os meus caminhos. Estou aqui com vocês, eu aprendi um monte de coisa. E aí eu vou encurtar alguns caminhos que eu precisaria ter que passar. Não vou precisar mais, porque o Vacari me deu uma dica, o Emerson me deu uma dica aqui. Aquilo que ele falou, putz, não vou fazer, velho. Ele já falou que deu errado, não vou fazer. Aprender pelo amor e pela dor. Tem muita gente que é teimosa. Porque assim, logicamente, eu sou totalmente contra de a gente seguir à risca tudo que é conselho. Te aconselho não fazer. Cara, tem que ouvir de quem? É o filtro, né? A esponja ou a peneira. Né? Porque tem gente que te aconselha. E eu tinha um chefe, cara, que eu agradeço muito ele. Eu saí meio que brigado, mas a gente teve uma oportunidade de um dia a gente conversar pelo WhatsApp e tal. E eu agradeci ele, cara, porque na época eu era moleque e tal. Mas ele falava assim pra mim, falou, Luiz. Ele falava assim, Luiz. Tem duas maneiras de aprender as coisas na vida, cara. Uma pelo amor, outra pela dor. É você que escolhe o que você quer. E pelo amor é o quê? Exatamente, é você aconselhar. Quando você fala um conselho, logicamente, não é de todo mundo, porque tem gente que vai te aconselhar porque não quer te ver bem. É isso. Que quer te levar pro outro lado. Não, porque se eu fosse você, toma cuidado. Peraí, toma cuidado. Né? Agora, se de repente vem da mãe, vem de uma pessoa que, tua esposa, por exemplo, aí é outra coisa, né? Mas assim, são duas formas de aprender, cara. Ou é na dor que a gente vai tomar paulada ali, vai aprender e vai não fazer de novo daquela forma, ou pelo amor. Mas a minha mãe fala, né? Pegando o gancho aí do que o Jardel falou, do que você está falando, minha mãe fala assim, aqueles ditados e aquelas lições de gente mais experiente que a gente tem que guardar, né? Que na vida ninguém é em vão, é benção, é lição. Olha só. Entendeu? Então assim, todo mundo é importante pra gente. Ou por ser uma benção ter colocado na nossa vida e fazer prosperar, ou por uma lição de um caminho que você não deve seguir. Exatamente. Entendeu? Mas de quem é a peneira? É sua. É a gente. Né? Tem que saber filtrar. Jardel, indo pra parte final aí do nosso... Passo rápido, né? Cada vez passando rápido. Cada vez melhores papos. Planos e objetivos futuros da empresa aí? Então, a gente trabalha muito voltado para o setor de lançamentos, que são os imóveis na planta, né? E a gente se inseriu aí nos últimos anos no mercado de imóveis de médio e alto padrão. Certo. Já de terceiros, são os imóveis prontos. Então a gente quer cada vez mais ser visto na cidade, fazer grandes lançamentos com as construtoras que a gente tem se associado. Então a Blitz ela tem a curto prazo objetivos mais simplórios, porque a gente quer entender e fazendo, vai entendendo, vai fazendo, vai entendendo, vai fazendo, ou seja, vai criando uma casca, né? Exatamente. A gente não tem pressa, né? Porque assim como eu, meu sócio também ele é jovem. Então a gente está trazendo para a cidade uma nova identidade de mercado, um novo formato de trabalho, trazendo os imóveis dos nossos clientes para um outro patamar. Então a gente trabalha com fotos diferenciadas, com imagens diferenciadas, apresentação do imóvel de forma diferenciada, trazendo novas tecnologias para o mercado. Então a ideia é contribuir. Como eu falei, o nosso objetivo, além das vendas, do crescimento da empresa, é trazer para o mercado imobiliário, para todos os corretores que circulam nele e para os clientes também, uma boa experiência e fazer com que a gente volte a entender a importância desse mercado. Porque muita gente tem medo. Quando fala de corretor, o cara corre. Foge, né? Mas aí assim, agora... Vamos mudar essa realidade. Vai mudar essa realidade. Mas agora, para o nosso público aí que está assistindo a gente e que está com aquela ideia, aquela vontade de empreender, aquela ideia que já foi para o papel, mas ainda não saiu, o que você aconselha? Por que empreender é bom? E aí você fala ali, ó, para nosso essa show. É diretamente para o nosso público. Manda bala. Olha, assim, o primeiro conselho que eu diria para quem quer empreender é se apaixone
pela sua empresa, se apaixone pelo seu mercado, se apaixone pelo seu nicho, porque é ele que vai fazer com que você siga uma vida de empreendedorismo com propósito. Vai muito além do dinheiro, tá? Então, eu tenho essa satisfação de trabalhar como empreendedor justamente porque eu consigo levar para as pessoas muito além de simplesmente um serviço. Eu consigo levar uma história, eu consigo levar uma essência, eu consigo levar uma missão para as pessoas. Então, se você está desejando empreender, começar, se está pensando em criar um negócio, entenda se existe uma paixão e existe um fator que vai além do financeiro por trás disso. Porque é isso que vai fazer com que você se mantenha nos momentos da dificuldade, que foi o que a gente falou aqui, que são vários, né? Vai acontecer. Mas é essa paixão que vai fazer com que você se mantenha firme no seu objetivo. Muito bem. Show de bola, hein? Show de bola. Infelizmente a gente tem sempre um prazo limite aí para o nosso programa. Mas, Jardel, a gente gostaria de agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite. Acho que foi enriquecedor aí a nossa troca de ideias. Quer fechar com alguma coisa, Vaca? Se não, agradecer a participação do Jardel, né? Desde quando que a gente começou com esse projeto, esse cara tem que vir um dia aqui para contar a história dele. E agradecer os nossos patrocinadores também, né? O pessoal que está trabalhando aqui, que está... As nossas marcas. O Gui, que é o nosso filmmaker, as nossas marcas aí, o pessoal que participa aqui. Ganhamos até um presente hoje aqui da Blitz. Muito legal. E também convidar para quem assiste a gente, se você tem uma história para contar também, procura a gente no nosso canal, pode ser no YouTube, ali nos comentários, pode ser na nossa rede social ali no Instagram, né? Vem contar a sua história também. Eu acho que a intenção do nosso podcast sempre foi contar histórias e também levar essa mensagem para quem quer começar. E às vezes não menosprezar, que às vezes você está começando um negocinho pequenininho ali, mas você já está incentivando e você já está puxando as pessoas para que elas também acreditem nelas mesmas e vem contar a sua história para a gente também. E hoje, participação show de bola com o Jardel. Show! Gente, obrigado, gente, pelo convite, obrigado pelo espaço. Obrigado mesmo. Luizão, mais um. Valeu, mais um. Galera, fechamos aqui então mais um episódio do De Pouco em Pouco, contando histórias empreendedoras, mas logicamente não o momento do glamour, mas toda a história antes de dar certo. Isso aí. Valeu. Valeu.